Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Nós vivemos num mundo muito difícil, que está ficando cada vez mais difícil. De acordo com a profecia, vai ficar mais ainda. Como nós podemos sobreviver ao meio disso tudo? Bom, Jesus deu a melhor receita de todas. Ele falou o que deveria ser prioridade em nossa vida. Infelizmente, poucos de nós entendemos essa mensagem. E mesmo quando entendemos, nós ainda duvidamos, porque quando você não obedece um dos mandamentos de Deus, você, na verdade, está duvidando da sabedoria de Deus. Jesus falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, as outras coisas que você precisa, elas vos serão acrescentadas. Então, Jesus disse para buscarmos em primeiro lugar. Então, essa é a nossa prioridade máxima, buscar o reino de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, um vídeo curto, o assunto é longo, sempre eu falo isso porque é verdade, tá? Então, vejam, recentemente foi feito um estudo, eu vi na televisão, não sei até onde os dados são verdadeiros, tá bom? Mas vamos meditar, vamos fazer de conta que os dados são verdadeiros, apenas para a nossa meditação. Falaram que vários muçulmanos estão se tornando cristãos, especialmente por um motivo, porque eles conheceram a mensagem do perdão, uma mensagem que eles não tinham ou não possuem na religião deles. Não da forma como Cristo apresenta, nem perto de como Cristo apresenta o perdão. Então, nós, independente de religião, de crença, de status social, você pode ser até um ateu, eu sempre falo isso, não importa, nós temos as mesmas necessidades. Nós temos as mesmas necessidades mentais, físicas, sociais, isso aí todo mundo concorda. E quando fala espirituais, aí, não, acho que não é bem assim. A pessoa ainda acredita que ela pode viver uma vida sem uma experiência espiritual. Mas já falei aqui no canal que isso é impossível. Todo dia nós temos uma experiência espiritual. Precisa ver de que lado? Se é do lado de Satanás, do lado do mal, ou do lado de Cristo, que é o lado do bem. Mas todo dia nós temos algumas experiências em um desses dois lados. Se alguém disser, não, nós temos dos dois lados, então está perdido, porque Cristo exige exclusividade. Sabe, Satanás, ele não exige exclusividade. Você pode ler a Bíblia, você pode ir a uma igreja, você acha que isso é bom, e depois você pode fazer um monte de coisa errada, ou duas coisas erradas, ou apenas uma, e para ele basta. Tá bom, para ele tá bom, porque você já está perdido, é isso que ele fala. Né? Aquela história do perdido e quase salvo, né? Os dois estão perdidos. Quem está perdido e o outro que está quase salvo, os dois estão perdidos. E Cristo quer exclusividade. Então, o que seria buscar o reino de Deus? Seria viver, vou falar de maneira bem simples, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Seria viver de acordo com a vida de Cristo. Veja, aqui eu não estou falando andar com a roupa que Cristo andava, ou ser pobre como Cristo foi. Se uma pessoa quiser, é uma opção dela, como muitos padres fazem o voto de pobreza, mas isso é um outro assunto. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que nós podemos chorar porque estamos desempregados, mas nós não choramos quando nós não espelhamos a Deus. Eu quero dizer, quando nós não imitamos a Deus. Ainda eu quero dizer, quando nós não praticamos as coisas que Deus ensinou. Nós não nos importamos.
Veja, você pode dizer assim, é impossível viver sem dinheiro. E todo mundo vai concordar, inclusive eu, tá? Não estou sendo hipócrita. Não dá para viver sem dinheiro. Nesse mundo aqui não dá. Beleza. Dá para viver sem misericórdia? Tem muita gente que não sabe nem o que significa misericórdia. Dá para viver sem paz? Há pessoas que nunca nem experimentaram a paz. Imagina. Você vai para alguns países liderados por ditadores, essas pessoas nunca experimentaram a paz verdadeira, mas nem por um dia, nem por meio dia. Elas são obrigadas a fazer aquilo que elas fazem, ou então elas podem até morrer por isso, por não fazer. Não conhece liberdade. A liberdade é quando você faz o que você faz, porque você quer. Entende? Então, tudo isso tem faltado em nossa vida. Muitas coisas do reino de Deus não estão presentes em nossa vida e nós não damos o primeiro lugar para elas. Nem o segundo. E muitas vezes, nem o terceiro, e muitas vezes, nenhum lugar. Tem muitas pessoas que, quando veem as coisas de Deus, mas não perdem um tempo para isso. Imagina, de forma alguma. Se você não tem tempo para ter comunhão com Deus, você não tem 15 minutos para ter comunhão com Deus, você não está interessado nas coisas de Deus. Você não vê valor nas coisas de Deus. Não pode ser. E aqui eu não estou te dando uma bronca, de forma alguma. Quem sou eu? Eu estou alertando, eu estou abrindo seus olhos para você perceber que você precisa. Nós não podemos viver sem as coisas de Deus. Eu ainda vou fazer um vídeo mais esclarecedor sobre esse assunto. Mas uma coisa que eu queria dizer ainda nesse vídeo é o seguinte: vamos parar com esse pensamento de que nós temos que agradar a Deus para conseguir algo em troca. Vamos parar de fazer promessas para Deus. Ele diz para nós vivermos de acordo com as promessas que Ele fez, não de acordo com as promessas que nós fazemos e quebramos ainda por cima. Não podemos fazer uma barganha com Deus, uma troca barata. Olha, Senhor, se o Senhor curar o meu filho que está doente, eu vou de joelhos, 1 quilômetro de joelhos. O que Deus vai fazer com isso? Para que serve isso? Né? Parece a lei dos homens, né? Parece a lei dos homens. Se você tem um amigo e ele morrer atropelado hoje, e a pessoa que cometeu o crime, a pessoa que atropelou o teu amigo, ela vai pagar uma multa, pelo menos, e esse dinheiro da multa fica para o Estado, não vai para a família do teu amigo. Então, para que serve essa multa? A família do seu amigo vai pensar, para que serve essa multa? Nós não fomos beneficiados em nada. Qual o benefício que Deus tira de ver você andando de joelhos aí por 1 quilômetro? Qual o prazer que dá para Deus essas coisas? Olha, nós temos que amadurecer. O mundo avançou em todas as áreas e na área espiritual parece que ele ainda vive lá para antes de Cristo, né? Há alguns conceitos antes de Cristo. O cara tem no pulso dele tem um relógio Rolex, última tecnologia, caríssimo. E ali do ladinho uma fitinha de pano, lá de Bonfim, para dar sorte. Estão entendendo o valor? Onde é que está o valor disso tudo? Então, não vivam de uma forma que fosse possível, como se fosse possível você viver sem as coisas de Deus. Ainda quero falar muito sobre isso. Um vídeo só não é nada, mas por isso eu peço, continue assistindo os nossos vídeos.
Isso que eu estou falando pode parecer uma coisa muito boa, é um vídeo simples, de uma pessoa que você nem conhece muitas vezes, então, mas não importa, importa o que eu estou falando. E o que eu estou falando é verdade. Se você quer ter uma vida equilibrada, comece buscando o reino de Deus. Não é minha ideia, é o que Jesus falou, isso é a verdade e isso não pode ser trocado por nada. Por favor, deixe o seu like aí no nosso vídeo, precisamos do apoio de vocês para o canal crescer. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Precisamos de novos inscritos, porque assim o YouTube vai ver que o assunto está tendo interesse, está tendo busca, e ele vai fazer com que o canal cresça. Ele mesmo comece a divulgar os vídeos do nosso canal para que outras pessoas vejam. Por favor, orem pelo nosso canal, tá? Orem. E não esqueçam de compartilhar com o máximo de amigos, de pessoas que vocês conhecerem, a fim de que elas também possam receber o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.